Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre as cartas que eu escrevo para Deus, muito com o intuito de te incentivar, inclusive. Na verdade, eu estou regravando esse vídeo, porque eu já tinha um conteúdo gravado falando sobre isso, mas simplesmente deu pau. Então eu estou regravando porque eu sou uma mulher perseverante. E, bom, já faz um tempo que eu escrevo essas cartas. Eu não escrevo todos os dias, mas sempre quando eu sinto no meu coração eu estou escrevendo. Inclusive, eu tenho o hábito mais de fazer as orações do que as cartas, mas nem sempre foi assim, tá? Então, as cartas, inclusive, elas me ajudaram a fortalecer um relacionamento mais íntimo com o nosso Criador, mais íntimo, mais próximo, sabe? Não que a oração não tenha o mesmo poder. A oração tem esse poder de nos aproximar do nosso Criador. Mas para mim nem sempre foi assim. Então, eu não sei se aconteceu mesmo contigo, mas comigo, tá, desde criança, eu recebi como se fosse uma espécie de, não criação, mas uma espécie de conhecimento de que a oração deveria ser feita de determinada forma. E essa determinada forma me parecia muito distante, muito fria. Então, eu aprendi a orar de uma forma que era mais ou menos assim, ó. Considerando que Deus estivesse muito, opa, que Deus estivesse muito aqui, muito distante, muito acima, e eu estivesse aqui embaixo. E era como se eu me colocasse num lugar de pedinte, era como se eu me colocasse num lugar de coitada, era como se eu me colocasse num lugar de estar sendo julgada, de que existe um cara que ele está sentado num trono bem alto, bem distante de mim, e analisando o que eu estou conversando com ele e analisando se ele iria considerar o que eu estou falando, se eu era merecedora daquilo que eu estava, enfim, era mais ou menos nesse sentido, acho que deu para te entender. Então eu não sei se é ou foi o teu caso, mas se ainda é o teu caso, eu te digo assim, ó, isso passa, isso passa, tu só precisa dar o primeiro passo. As cartas podem sim te ajudar com isso, tá? Não é o único caminho. Tu pode continuar fazendo as tuas orações, abrir o teu coração para se comunicar com Deus de uma forma mais íntima, mais próxima. E eu tenho certeza que é isso que o nosso Criador amaria, né, de nós, assim, ele ter esse relacionamento mais próximo conosco, onde a gente não buscasse a presença dele, se comunicar com ele, digamos assim, somente para pedir, ou somente para pedir perdão, ou somente para se colocar como um coitado, mas sim para ter esse relacionamento íntimo. Então, imagina, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina que tu tem um amigo, e aí tu chega para esse amigo se comunicando exatamente da forma como tu se comunica com Deus. Esse amigo ia se sentir mais íntimo, mais próximo teu? Tu ia criar uma relação mais íntima, mais próxima com essa pessoa? Ou iria parecer que essa pessoa é muito superior e muito distante de ti sabe? Então eu acredito que essa intimidade que a gente cria com o nosso Criador através das orações ou das cartas é muito determinada pela forma como a gente se posiciona, pela forma como a gente se comunica. Nas cartas, tu vai escrever como se tu estivesse falando com um amigo, contando algo. E também, gente, o que eu quero falar aqui com vocês é o quanto a escrita faz bem para nós. Então, por exemplo, quando tu tá escrevendo, tu tá reorganizando as tuas ideias. Tu tá tirando algo de dentro de ti, passando para o papel. Então, se tu tá passando por alguma adversidade, se tu tá passando por alguma questão que tu não tá nem compreendendo, que tu só quer pôr para fora, mas às vezes tu não se sente confortável de falar isso com outras pessoas, ou, sabe, tu precisa colocar isso para fora. A escrita ela é perfeita. Ela te traz para o momento de agora. Ela acalma a tua mente, ela acalma as tuas emoções. E um outro motivo também que eu acho muito maravilhoso a escrita das cartas para o nosso Criador é que, por exemplo, tu escreve uma, coloca a data,
E aí daqui a um tempo tu abre, sei lá, daqui a 2, 3, 5 anos, tu abre essa carta e lê. Isso é tão maravilhoso, é uma memória tão linda que tu vai criar pra tua vida. E eu até citei em um outro vídeo, né, que é muito bom tu escrever, porque daqui a 5 anos, por exemplo, à frente, tu vai ler uma carta dessas aqui que tu escreveu, sei lá, esse ano, e tu vai comparar o teu nível de mentalidade, tu vai comparar as coisas que tu conversava com o nosso criador. Pode ser que dentre essas cartas tu relate para ele uma dor do teu coração. E aí daqui a 5 anos tu vai ler essa carta e vai pensar: "Putz, eu me curei dessa dor, eu limpei o meu coração dessa dor". Isso vai te dar um sentimento de superação, um sentimento de autoconfiança, um sentimento de amor mesmo por ti, pela tua vida, por Deus. Então esse é mais um motivo pelo qual eu te incentivo super a escrever. Além de, obviamente, melhorar, fortalecer a tua intimidade, o teu relacionamento com o nosso criador, tem toda essa questão, de alinhamento mesmo interno, né. A escrita ela ajuda a reorganizar as ideias, ela te ajuda a te trazer para o momento presente, e tem a questão também de tu colecionar memórias. Imagina tu chegar no final da tua vida e tu abrir uma carta dessas. Gente, é tão lindo, e quem sabe até passar para as próximas gerações. Eu também falo sobre isso em um outro vídeo. Então, se tu tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente é por um propósito. Então, se tu tá assistindo esse vídeo aqui, é por um propósito, não é por acaso. Então experimenta, testa, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. É um hábito muito enriquecedor que tu vai trazer para tua vida. Nessa nossa jornada de nos tornar uma pessoa melhor, de realmente acessar uma realidade melhor, de enriquecer, nos enriquecer de dentro para fora, é muito importante que a gente agregue bons hábitos para a nossa vida. E um deles que eu super recomendo são as cartas, seja para o nosso criador, seja para nós mesmos, seja para, enfim, cartas que tu queira escrever coisas que tu não se sente confortável para falar com uma pessoa, mas que tu se sente confortável para escrever e tu precisa descarregar aquilo, escreve também. Eu até recomendo que essas cartas, onde contém muitas confissões densas, muita carga emocional densa, eu recomendo que tu queime depois com segurança, pelo amor de Deus, em um ambiente seguro, né? Tudo com muita responsabilidade, mas eu recomendo que tu queime. E essas cartas para o nosso criador, que tem cartas de gratidão também, que tem um tom emocional mais elevado, guarda, guarda e lê, vai lendo com o passar do tempo. Escreva cartas também para te abrir de tempos em tempos, cartas intencionais mesmo, com mensagens para o teu eu do futuro. Enfim, é muito maravilhoso, gente. Então fica aqui o meu incentivo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.